Olá, gente, bom dia! Já está no ar o seu estilo de vida pela programação do Amazonsat. Pra gente é um prazer estar aqui todos os dias a partir das 9h20 da manhã com você, fazendo um programa especial. E hoje, para quem não sabe, é dia 2 de julho e comemora-se o Dia do Médico Sanitarista. Este médico é um profissional que verifica e analisa a saúde pública e propõe alternativas para que medidas na área sejam tomadas, atuando em níveis local, regional ou central, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de saúde. E também hoje no nosso programa Estilo de Vida nós vamos conhecer o projeto Dança para Todos. E ainda vamos tirar dúvidas também sobre os tipos de diabetes e também no nosso bate-papo do dia vamos falar tudo sobre a acantose nigricans. Você pode tirar sua dúvida e participar com a nossa produção através do número de telefone 92 código de Manaus 98111 4512. Saúde, bem-estar e qualidade de vida você encontra aqui no seu estilo de vida. E a gente já vai começar o primeiro bloco do programa de hoje com a nossa entrevista do dia, o nosso bate-papo sobre a acantose nigricans. Você tem dúvidas a respeito deste assunto? Não sabe que tipo de doença é essa, uma doença de pigmentação na pele? A gente vai esclarecer agora, porque aqui ao meu lado está a dermatologista Carolina Talhari. Tudo bom, Carolina? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao Amazonsat. Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é a acantose nigricans. Bom dia, Tamires, bom dia a todos. Na verdade, a acantose nigricans ou nigricante é a mesma coisa, é uma doença que vai provocar a hiperpigmentação das dobras. E além da hiperpigmentação, você vai ter um aspecto aveludado dessa pele por causa de um determinado processo que acontece na pele. E ela tem várias causas, né? Diferentes causas, e muitas vezes ocorre até um pouquinho de confusão, como nós estávamos falando anteriormente, sobre o que é realmente a doença, o que é uma hiperpigmentação por atrito, o que é a hiperpigmentação que acontece na grávida, que é considerada fisiológica, normal, né? Então, tem muita coisa pra gente discutir hoje. E a acantose, especificamente ela, qual é o diagnóstico desse tipo de doença? Então, na verdade, para ter um diagnóstico correto dentre todos esses tipos de hiperpigmentação que pode ocorrer na pele, é muito importante buscar o médico dermatologista. Daí se faz o exame clínico, se conversa com o paciente, se vê a história familiar desse doente, isso é muito importante. E depois tem alguns exames complementares, alguns exames de sangue, alguns exames de imagem, que dependendo do tipo de hiperpigmentação, eles podem ser pedidos. E na acantose, qual seria o principal problema, vamos dizer assim, dela aparecer no corpo? Então, na verdade, isso é muito debatido, existem vários artigos sobre, e hoje a gente sabe que o problema primário da acantose nigricans é uma resistência periférica à insulina. A insulina é um hormônio extremamente importante no metabolismo dos açúcares do corpo. Então, há um aumento da insulina dentro do corpo por causa dessa resistência, e essa insulina ela começa a ocupar receptores que ela não deveria ocupar. Então, são receptores que vão induzir a proliferação de determinadas células na pele. É por isso que vai haver o espessamento, por isso que vai haver hiperpigmentação. E isso é muito importante a gente diagnosticar bem. Isto é acantose nigricans ou é hiperpigmentação de uma outra causa, né? Porque a acantose nigricans, ela vai ter alguns fatores. Primeiro, Tamires, que ela pode ser benigna ou ela pode ser maligna, né? Ou seja, ela pode ser associada à genética, tá? Ela pode ser associada a endocrinopatias, que são doenças endocrinológicas. Ela pode ser associada a diversas síndromes, né? Que vêm acompanhadas de retardo mental, de problemas nos dentes, e também pode ser associada a determinados tipos de câncer, principalmente no aparelho digestivo. Então, conforme o tempo, dependendo do diagnóstico, a acantose ela pode aparecer, é isso? Exato. Então, a primeira coisa é que é assim, ela pode ser benigna e ela pode aparecer, por exemplo, em crianças na puberdade. Isso pode estar ligado a uma herança genética, sem necessariamente ter uma doença, uma endocrinopatia.
ou ela pode estar ligada à obesidade. Tá? Quando ela está ligada à obesidade, nós temos que pensar sempre no diabetes, porque existe uma indicação de que se tivermos a acantose nigricans, paciente acima do peso, devemos pedir o exame para diabetes. Ela pode ser inclusive induzida por remédio. Tem alguns remédios que podem induzir, né? Então, por exemplo, os estrogênios, testosterona, a aplicação tópica de insulina em pacientes com diabetes já pode causar manifestação, aparecimento. E também a gente tem que lembrar que existem síndromes, né, que são mais graves e que devem ser investigadas. Então, é muito importante a procura do médico, né, do médico dermatologista. E a gente vai acompanhar aqui na nossa tela interativa, a tela número 2, que mostra uma das principais causas da acantose. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui para a gente acompanhar. Uma das principais causas são as endocrinopatias, como a gente já falou, a obesidade também é um desses fatores. E vamos falar de 3 tópicos. O primeiro é o hipertireoidismo. Certo. Está relacionada à acantose. Então, todas essas endocrinopatias, elas podem estar relacionadas à acantose nigricans. Então, como é que isso funciona? Uma criança, ou geralmente um adulto, né, porque isso pode ser adquirido, ele se apresenta no consultório médico com aquela hiperpigmentação. Dependendo da localização, claro, dependendo da história do doente, nós vamos pensar ou não em acantose nigricans. A partir daí, você pode fazer uma biópsia, tá? Uma biópsia de pele que se pega um pequeno fragmento daquela área que está doente e se examina no microscópio para comprovação do diagnóstico. E aí nós vamos pedir glicemia em jejum, principalmente, pedir os hormônios tireoidianos e encaminhar para o endocrinologista, que é o médico especialista que vai cuidar desta parte. Então, a função aí do médico dermatologista é muito importante no diagnóstico, muitas vezes precoce, de doenças que podem realmente vir a comprometer o estado geral do paciente. Porque a acantose nigricans, quando não maligna, quando ela não está associada a câncer, quando ela não está associada a uma síndrome mais grave, com alteração óssea, como eu havia falado, com retardo mental, ela pode ser só um problema estético, né? Ou a pessoa se percebe assim como um problema estético. Mas, na verdade, ela pode ser só um sinal de uma doença mais grave, que são essas aqui, que são doenças extremamente importantes e que devem ser cuidadas por um médico especialista em endocrinologia. Por quê? Por exemplo, no hipertireoidismo, você tem um aumento dos hormônios tireoidianos, o médico endocrinologista vai ter que controlar esse aumento. No hipo, você tem uma diminuição acompanhada de vários fatores clínicos que vão comprometer a vida do paciente. E o diabetes, nós sabemos que é uma doença extremamente grave, pode inclusive levar à morte e que necessita de reposição, né? Você vai ter que ter insulina, vai ter que fazer terapia com insulina ou com outras medicações que vão diminuir a quantidade de açúcar no sangue desses pacientes. E ela é mais comum em homens ou em mulheres? Então, isso é extremamente controverso, né? O que se diz ela é mais comum em pessoas com aumento de peso, em pessoas obesas, e é mais comum nas pessoas morenas. E é bom a gente diferenciar essa questão da acantose nigricans, da obesidade, como a gente falou também, e também nas mulheres gestantes. Também Perfeito. É comum aparecer áreas escurecidas na pele, né? Perfeito. Então, na acantose nigricans, você pode ter também um quadro que está puramente associado ao aumento de peso e pode estar associado também principalmente ao diabetes. Esses quadros nós tendemos a chamar de pseudo-acantose nigricans, né? Porque parece com a acantose nigricans, os sintomas são muito parecidos, mas pode estar geralmente associado com a obesidade. O indivíduo aumentou de peso e notou a presença dessas manchas mais escurecidas na área do pescoço, que depois a gente vai discutir melhor onde se localiza isso. Isso é extremamente importante, então que seja feito aqueles testes que nós já comentamos. Na grávida, a situação é outra. A grávida ela pode hiperpigmentar sim, principalmente nas áreas que já são naturalmente mais escurecidas. Por exemplo, a auréola mamária, a axila, a virilha. Pode haver a formação daquela linha enegrecida ao longo da barriga. E isso é um processo diferente do que acontece na acantose e na pseudoacantose. Na grávida vai haver aumento da secreção de um hormônio que vai estimular os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento da pele, a produzir mais melanina. Esse quadro ele tende a regredir parcialmente no término da gravidez,
às vezes a pele pode não voltar exatamente à cor que era, mas ela não tende a ficar tão escura quanto durante a gravidez. Mas o que pode ser feito para que essa pigmentação volte ao normal? Então, a primeira coisa é esperar a gravidez ir a termo, né? Ou seja, o final da gravidez, porque se tem uma tendência a melhorar, a clarear essas lesões. E segundo, claro que existem vários remédios que nós podemos fazer, vários hipopigmentantes que vão diminuir essa pigmentação. Mas o importante é esperar que a gravidez vá a termo. Ok, se você em casa tiver alguma pergunta relacionada a este assunto, se você observou que no seu corpo possa haver algum tipo de pigmentação diferente e tem alguma dúvida, você pode mandar mensagem de texto aqui para a nossa produção, 92 Código de Manaus, 98111 4512. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar com o nosso bate-papo, porque hoje tem muita coisa aqui no Estilo de Vida. A gente volta já.